2 Pedro capítulo 1. Melhorou, né? Melhorou? Vou sentar, vou acender a lâmpada. Vamos todo mundo abrir a Bíblia, quem tem caneta pega, para quem fala, ou para anotar. Nós temos na Bíblia Sagrada três cartas chamadas cartas universais, gerais ou católicas. A palavra católica significa universal. Tá bom? A palavra católica quer dizer universal. Mas 3 cartas na Bíblia são cartas universais. É a primeira carta e segunda carta de Pedro e a carta de Tiago. Essas cartas são chamadas universais porque elas não foram escritas para uma igreja específica. Para quem foi escrita a carta de Filipenses? Para quem foi escrita a carta de Coríntios? Pastor Mulher, Pastor Evandro? Aos Coríntios. Para quem foi escrita a carta aos Romanos? Os romanos. Essas cartas têm endereço, tá certo? Elas são cartas particulares, porque não foram escritas no mundo todo, universais. Mas Pedro e Tiago são cartas para a igreja do mundo todo, do tempo. Okay? E quando a gente lê Pedro de novo, nessa segunda carta, como o senhor vai dizer, ele fala que Deus enviou profetas e apóstolos. E ele cita Paulo dizendo, o irmão Paulo, que escreve coisas difíceis, segundo Deus deu sabedoria, as quais os rebeldes torcem para a sua condenação. Ele reconhece as cartas de Paulo como cartas espirituais, tá certo? Mas vamos ler para a gente entender, porque tem muita coisa que a gente é e não sabe, a gente não é porque não sabe, porque não sabe não pede, porque não pede não tem. Entendeu, Matheus? Então ele fala, vamos falar lá no início, né? 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. A identidade dele, Simão Pedro, é servo e enviado de Jesus Cristo, aos quais que conosco obtiveram fé. A quem são eles? Povo geral, aos crentes dispersos, aos crentes em geral. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Onde é que se fez justiça? Onde é que a justiça de Deus foi feita? Como é que se aplica a justiça de Deus para justificar o pecador? Através da substituição. O sacrifício de Jesus. Toda a lei está cumprida porque Jesus pagou a ela tudo que ela cobrava de nós. A justiça foi feita. Deus não podia salvar o pecador sem punir o pecado que Adão cometeu. Coisa de Deus mesmo. Não falar de Deus, mas de Deus, porque a mente humana não entende. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, deu o seu melhor, porque não valia nada. Isso é coisa absurda. Mas para salvar o pecador aqui, ele amava, ele tinha que atender tudo que a lei cobrava de nós. A quem a gente devia toda a nossa cultura pelo nosso, ao próprio Deus, foi ele que nós ofendemos através de Adão. E para que fomos justificados, ele viu Jesus em poder para atender tudo que a lei cobrava de nós. A lei está satisfeita? Sim ou não? Sim. Totalmente satisfeita? Totalmente. Precisa fazer mais alguma coisa? Não. Nada processual? Nada. Por quê? Significa que Jesus Cristo é um Salvador totalmente suficiente. O quê? Tem que tomar banho no Rio Jordão? Não. Quem pega água de lá do Poço de Jacó? Não. Nada? Não. Morar no monte? Não. Se quiser vai, não vale? Mas isso não vai acrescentar nada à salvação. Porque quando ele diz lá na cruz, está tudo
consumado, não tem nada a ser acrescentado. Tudo é tudo, entenderam? Não é quase, tudo está terminado. Quem é que diz isso? Jesus. Talvez nós venha ainda. Bom, aí fala. Olha que interessante. Fé igualmente preciosa. Porque sem fé não dá para agradar a Deus. A pessoa que fazia as obras, ela para oferecer o sacrifício ao seu cordeiro, ou fazia ou morria. Ou fazia ou morria. Se ele não tiver fé, vai ter que oferecer, senão ele morre. Então tinha muita formalidade da religiosidade, ele sempre tinha a obra de fé. Que é coisa de Deus de novo, porque se Dimas entrou por último, um monte de pecado, e não entrou nos céus. E Ananias e Safira, que foram santos até a hora que encheu o coração de pecado para mentir contra Deus, um se salva pelo triz e os dois se perdem por tudo quanto tinha. É mesmo, né? Mas vamos fazer toda a americana bonita, depois vai ter uma coisa, viu? Fica feliz, tá bom? Marcelo? Pedro primeiro, segundo Pedro. Pastor Manuel, chama ele para sentar. Aí ele vai falar a todo mundo e também é nova. Graça e paz, graça e paz. Ou seja, multiplicado. O que é graça, irmãos? Aqui. Não é graça de ser gracioso. Graça é de entender a bondade de Deus aplicada em Jesus Cristo. Primeiro dele ser enviado, depois dele ser ofertado, depois de ressuscitado, depois de ser enviado ao céu. Todos os processos da vida de Cristo representam graça, que é uma ação unilateral de Deus, sem que mais pedisse nada, porque ela nem sabia, sem que ninguém pedisse nada, porque ninguém sabia. É uma ação totalmente unilateral de Deus. Isso é demonstrar amor, porque nem tinha nascido ainda. É o favor que ele faz, porque nem havia, não existia ainda. Mas essa graça, seja multiplicada, aumentada, é muito poder. Como é que a gente tem? Olha o meio agora. Agora é o meio que a mestre gosta de conhecer, não gosta de pregar. Olha lá o meio. Só vai ter graça através, olha lá. Aí fala que eu não vou ler Bíblia, fala, descrição da boa palavra, para a pessoa ter a desculpa de mentir e falar o que Deus não mandou falar. Não é? Olha lá. Como é que eu posso ter a graça aumentada, multiplicada em minha vida? Lê, pastor, rapidinho. 2, versículo 2. Graça e paz não sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor. De nosso Senhor Jesus Cristo. Ou de Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que eu vou alcançar mais graça? Conhecendo a Deus Como e é que a Jesus. graça não será acrescentada? Pelo Através do conhecimento. Que conhecimento filosófico? Conhecimento espacial? Matemático? Não. É a manifestação da graça de Deus, foi totalmente revelada, manifestada na pessoa bendita de nosso Senhor e quem mais? Salvador Jesus Cristo. Tem que ler a Bíblia de novo e seguir passo a passo toda a vida de Jesus. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu, tudo que ele falou. Se seguirmos Jesus de perto, nós veremos essa graça manifestada nele e, consequentemente, essa graça nos é revelada para que Jesus revela sobre o ser de Deus. Bem, graça vos seja multiplicada pelo pleno conhecimento. E se vocês grifarem, quantas vezes aparece essa palavra conhecimento? Só no texto de Pedro. Vão ficar admirados, ele que conhecia a lei, que conhecia a lei, tudo que Jesus fazia era novidade, então só se admirava. Quem é este? Admirado. Sei que tu és mestre, Nicodemo, não é? Um grande profeta se levantou, toda a admiração que o povo tinha no tempo era o conhecimento que Deus revelava de forma diferente daquela sabedoria dos rabinos, dos escribas.
Aí ele fala, no versículo 3, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Conduzem? Que vida é? Vida? Que vida é essa? Vida eterna. Versículo 3. Se você só quiser acender as outras lâmpadas lá, pode acender. Visto que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Que coisas? Olha lá. Todas as coisas que conduzem à vida. Conduz o quê? Aonde? A vida. Quando Paulo fala, quem está em Cristo nova criatura, essa pessoa nova criatura que alcançou a nova vida em Jesus Cristo. Como é que essa vida nos foi dada? Olha de novo, olha aí, pastor Giovanni, se gosta de dar. Essa vida todas as coisas que nos conduzem à vida. Olha o instrumento, olha o meio, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Essa graça que nos conduz à vida nos foi dada, nos foi doada, nos foi concedida pelo conhecimento. Conhecimento implica em Jesus se revelar, por Deus revelar em Jesus toda a sua bondade. Ele fala assim: quem vê a mim vê, respondendo a Filipe, eu e o Pai somos, quem vê a mim vê, Pai. Ninguém vê ao Pai. Onde é que o Pai está quando ele fala isso? Está nele. Está nele. Ninguém vem ao Pai a não ser Por mim. E se for por João, chega a Jesus, chega a Deus? E se for pelo apóstolo, chega a Deus? Não. Se for pela Maria, chega a Deus? Não. Pelo Pedro, pela igreja? Não chega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Para ir para Deus. Se for pregar o evangelho em frente de todas as religiões mundiais, quem lê a história de Buda, eu li porque fiz uma pós-graduação, tive que estudar o budismo, visitar o templo budista lá na cidade, de Liberdade, entender todo o pensamento vivo do Buda, a filosofia, a sede latino-americana do budismo está aqui no Brasil, pessoal muito bem organizado, é uma filosofia moral muito bonita, mas Buda morreu e não ressuscitou. Se for falar em Allan Kardec, o chefe do espiritismo, em Zoroastro, o chefe dos hindus, falar em Confúcio, o chefe dos chineses, falar em Maomé, o chefe dos árabes, todos morreram. Buda pregou 40 anos, era filho de um homem rico, e via o sofrimento das pessoas, ele foi buscar sabedoria para entender a injustiça que havia, e ele passou a jejuar, viver como mendigo, depois de 40 anos de viver uma vida de mendicância, ele descobriu que ainda não tinha alcançado a verdade. Enquanto Buda viveu 40 anos para buscar e achou, não conseguiu achar a verdade, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Está entendendo aqui? Mas pergunta aqui, tem que ler 50 vezes para entender. Vou de novo. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Coisa aqui implica em perdão, implica em fé, implica em santificação, purificação, reconciliação, adoção, filiação, regeneração, ressurreição. Ô glória! Entendeu, Will? São todas essas coisas, pastor Manuel. Isso é dado pelo conhecimento, porque quem não conhece Jesus não vai. Quem não conhece Jesus não vai chegar a Deus. Porque Deus revela o ser de Deus. Ele manifesta as obras de Deus. Aquele que nos chamou
por sua própria glória e virtude. Não tem bondade humana, não tem mérito humano, para que ninguém se glorie. Versículo 4. Pelas quais, glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. De novo, preciosa, diferente, mais preciosa do que o ouro. Pedro usa esse termo, porque ele conhecia o templo, os utensílios do templo, taça de ouro, de prata, aquela coisa toda, mesmo assim não purificava. Você faz a Páscoa, então o pessoal celebra com um caso de ouro, não purifica. Pelos quais não têm sido doadas as coisas preciosas, suas preciosas e muito grandes promessas. Mas que ele fala com promessas, para que por elas, as promessas são instrumentos de novo, para que por ela vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Agora vai doer, hein, gente? Vocês imaginaram que o crente, o ser humano, que é cheio de ira, de pecado, de treva, de confusão, quando ele é regenerado de verdade, ele se humilha, ele se deixa moldar, Jesus fazer dele o vaso que quer, está torto, ele dá massa de novo, né? Está velho, ele renova, está doente, ele cura. Pode não curar o corpo, mas a parte interna ele aplica verniz, aplica perfume, pode ser vaso de barro, mas vaso tem conteúdo precioso. Aí fala: para que por essas promessas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que é no mundo. Isso é igual à regeneração, santificação, adoção e filiação. Como é que a mulher e o homem passam a participar da natureza divina? Pela emoção ou pelo sentimento? Pelo jejum ou pelo louvor? Como é que o ser humano começa a participar da natureza divina? Quer dizer, olha que coisa interessante. Eu nele e ele em mim. Na Você regeneração. joga um pequeno balde dentro do bolso d'água dentro do oceano, um pequeno balde está cheio de água do oceano, e não é o oceano. Crente que está de fato regenerado, ele está em Deus, contido em Deus, Deus está nele como a água do oceano está no balde, mas Deus não está totalmente nele, ele está cheio de Deus, mas Deus está em outros, porque Deus transcende a condição de um Milton, de uma Zenaide, de uma Esther, ele transcende o que eu estou, o que eu sou, por isso ele usa a todos. Tiver 1 milhão de pessoas clamando a Deus agora, ele ouve a cada um, dando a cada um, sem se assustar, sem fazer continha, sem se atrapalhar. Não é mesmo? Sem se esvaziar, pastor. Sem se esvaziar. Glória a Deus. Mas como é que o crente participa da natureza divina? Pela emoção, pelo jejum, pela oração, como é? Não? Quando Jesus fala: quem beber da água que eu lhe der não matará sede, no seu interior nascerá um rio que fluirá águas para a vida eterna. Se referindo a quem? Ao Espírito Santo ou ao dom de cura? Ao Espírito Santo. João 4, foi a mulher: quem beber da água que eu lhe der não terá sede, no seu interior nascerá uma fonte. Por que eu não tenho sede de outra água? Porque a fonte está dentro de mim, está certo? Eu nem tenho que ir à fonte, ele já está dentro de mim. Mas quem é essa fonte? O Espírito Santo. Referir ao Espírito Santo está dentro de mim. Bom, se o Espírito Santo estiver dentro de mim e eu nele, é o balde dentro do oceano. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo?
é o balde dentro da lagoa. O balde está totalmente cheio de água, mas nem toda a lagoa está dentro do balde, porque o balde é apenas uma parte de todo o oceano. Estranho, né? Mas como é que eu participo da natureza divina, pastor Giovanni? É pelo sentimento, pela emoção? Como que é? Vamos caminhar um pouco. Buscando a santificação. Ele fala aqui, ó. Isso aqui é chave. Se os crentes entendessem isso, se nós entendêssemos, se a gente entendesse isso e vivesse isso, a gente seria 50 bilhões de vezes mais crentes, mais santos e mais usados por Deus. Co-participante da natureza divina. E Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra, eu e meu Pai faremos nele ou nela morada. Que interessante. O Espírito Santo já habita em nós. Quando é que ele habita em nós? Quando a gente foi regenerado, o Espírito Santo passou a viver em nós e nosso interior nasceu uma fonte que flui água para a vida eterna. Quem é essa fonte? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós não vai anular sofrimento, como alguém que o pessoal pergunta, vai curar toda a doença, como a gente deseja, mas ele vai manter o interior, a consciência do crente santificada, porque o Espírito Santo cuida da casa onde ele habita, porque a irmã Esther sempre cuida da casa que ela mora. A Sônia corre inteira quando é casa bonita, limpa, mas a irmã sobe e desce quando a igreja limpa, já não precisa nem fazer, a irmã precisa fazer caminhada, porque ela caminha o tempo todo. Ora, se a gente quer manter essa coisa limpa, aqui é para Giovanni, como que está essa igreja ainda, como comprar uma casa, deixar essa igreja bonita, ainda tem que colocar, que a gente gosta de ver a igreja por causa dela cortina, tem que ter cortina lá, naquela coisa, né, mas aí a gente quer cuidar da casa, cuidar do portão, cuidar das... Por quê? Porque a gente habita nela. Será que o Espírito Santo tem ciúme da Vandelúcia? Lógico. Vandelúcia tem que andar na linha, porque o Espírito quer nela, quer ela que a sua casa esteja limpa. Você trabalha com limpeza, gosta de limpeza, você é baiana, o Gaiana é muito gente com limpeza, mineiro é muito melhor com limpeza, o tempo todo limpeza. O Espírito Santo é mais do que mineiro, que é para ter essa casinha limpinha, com perfume de Cristo, limpinha. E às vezes ele vai limpar com vassourão, vai usar cloro, vai zoar arte. E se a gente permitir que pelos olhos, ante alguma sujidade, ele vai fazer uma limpeza pesada, aí vai doer, não vai? Vamos ver se a gente entendeu, pastor Manuel? Como é que a gente vai participar, irmãs, da natureza divina? Pelas quais coisas nos sentiam doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que é no mundo. Pastor Milton, como é que a gente torna participante da natureza divina? O principal de tudo é a nossa obediência a Deus. Concorda com ele, irmão missionário? Que é pela nossa obediência? Concorda, Manel? Sim ou não? Se for discordar, você vai falar o quê? Se você não fosse concordar com ele, você vai falar o que ele falou? E pastor Manuel, concorda com ele plenamente ou é mais do que isso? Acho que é mais, pastor. Ah, sim. Fala o que é. Pastor, a obediência é um fator primário. Eu acho o contrário, a obediência é secundário. Vem depois. Tem que ter uma causa grande lá que vamos fazer uma mudança total lá, tirar tudo que é natureza dano, que é a natureza mundana, natureza da carne, natureza do demônio e colocá-lo lá numa outra natureza. Que natureza é essa? Onde começa isso? Na regeneração. João 3, regeneração. É verdade que lá, o pastor Milton tem razão, ao obedecer, no sentido de crer.
E o crer em obedecer ali é que vai permitir toda a mudança. Aí vai ruptura com o homem velho, vai nascer um homem novo, dali para frente. A obediência é sequência, alimenta essa natureza divina dentro de nós. Uma transformação. Transformação. Lá é a causa. A obediência é o processo todo, porque se o dia que a gente desobedecer, vai violar aquela confissão inicial, quando ocorreu a primeira mudança. E é interessante, se eu permitir, estava fazendo um comentário com a Esther, a respeito da. Eu estou relendo a Bíblia. Fala um pouquinho mais alto. Eu estou relendo novamente a Bíblia. E cheguei naquela parte onde Saul ele recebe uma ordem através do profeta Samuel para ir lá destruir os amalequitas, e ele vai lá, embora tenha ouvido do profeta que era para destruir tudo, ele vai lá e ele separa os bois, as ovelhas, e ainda traz o homem vivo, ainda traz o rei, o Agag, ainda traz ele. Aí o próprio Deus fala para Samuel em sonho: olha, eu me desagradei dele, já arrumei para mim um outro rei. Por quê? Por causa da desobediência. Então lá tem a causa. Ele foi. É muito interessante, eu tenho muita dó, porque tudo que o profeta falou para ele aconteceu no mesmo dia. Tinha muita fé, né, pastor? Tudo, gente. Quando Samuel olhou para ele, olha, fica em paz, porque já encontraram as jumentas, o teu pai já está preocupado com você, e além de tudo, quem está preocupado com alguém que já é o rei de Israel? Já viu nele o rei. Quando ele sai, todos os sinais que o profeta falou acontecem. Depois, o que ele não era aqui? Vai faltar lá, ó, essa palavra lá, olha lá, perseverança. Interrompe tudo. Isso aqui tem uma sequência. Cada mais ali é como se fosse um elo. O que Saul não era? Ele era impaciente. Mas conservou esse homem e depois foi oferecer um sacrifício que não podia, porque ele não era sacerdote. Não era sacerdote. Por causa de pressa, né? Pressa. Davi pecou mais do que Saul. Um assassinato, um adultério, uma traição, sacrilégio. E Deus por Saul. Por quê? Porque Davi se humilhou. Davi foi até o pó. E Saul, não, eu fiz tudo que Deus falou. Fiz tudo. Samuel, para de ser teimoso, porque o pecado de desobediência é como idolatria e persistir nele com o pecado de feitiçaria. Larga de ser teimoso. Ele era teimoso demais. Teimoso. Então, assim, a questão da obediência, você tem que o Samuel fala para ele: acaso Deus se agrada mais do sacrifício do que se obedeça a palavra dele? Perseverança. Então você quer sacrifício? Deus, porventura, você quer agradar do que cumpre a sua palavra? Vamos caminhar. Mas ainda como é que a gente participa na. Ó. A Sônia tem vários filhos, eu não sei quem se parece com ela, se parece com o pastor Giovanni. Mas não tem como parecer só com um. Parece que a Rosângela parece mais com o senhor. Parece mais que a Débora parece mais com a Sônia. Parece que a Rose se parece mais com os dois, pequenininhos. Tem um olho de cada cor. Um olho de cada cor. Um olho de cada cor. Parece que a Priscila se parece com a irmã Esther. Parece que o João se parece com a Sandra. Fisicamente, o João se parece com a Sandra e espiritualmente ou emocionalmente comigo. O José se parece com a Sandra e não se parece com a Sandra, gosta de falar pouco, é mais sisudo. Mas se parece, não tem como parecer só com um, não é? Só tem filha, né? Porque a Bia parece com a senhora, parece com o pai também. Não tem como. Agora olhe para mim, com quem que o filho e a filha de Deus tem que se parecer? Com quem? Com ele. E não é o aspecto físico, é a conduta interior. Porque nós passamos
a ser filhos e filhas. E quando a gente participa da natureza divina, aqui é pela nossa inteligência, pela nossa faculdade moral, virtude. Na nossa consciência de certo e errado, é que Deus se manifestou a nós, e lá o Espírito Santo me convenceu que a vida que eu levava era uma vida de perversidade que ia me levar ao inferno. E ele argumentou de forma tão inteligente que eu anuí, concordei com o que ele falou e resolvi mudar de vida, que a gente fala de conversão, mudar de direção. Quando eu mudei de direção, que ele gerou outra natureza em mim, nós passamos a participar da natureza dele através do atributo moral. Deus é um ser moralmente correto, sim ou errado? Porque Deus não viola nenhuma norma. E quando Jesus falou, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando, esse que eu vos mando é participar da natureza dele através de cumprir as suas ordenanças. Então nós passamos a participar da natureza de Jesus e de Deus através dos nossos atributos morais. Quando o crente peca e se entristece, ele sabe que ofendeu a Deus e pecou contra si, talvez contra alguém. Quem é que diz isso? A minha consciência fala. João fala, se a vossa consciência vos acusar, e acusa. Às vezes até Deus já me perdoa e a consciência ainda acusa. Qualquer pessoa que matou alguém, fez um crime muito bárbaro, já crente convertido, ainda sofre com isso. A Sandra conheceu, acho que conheceu o pastor Nivaldo, né? Você ouviu o pastor Nivaldo? Nós somos também quem está dele. O pastor Nivaldo, que era sargento do exército, chegou um dia no bar do pai dele. O pai estava com 2 braços e 2 pernas quebradas por 3 bandidos lá batendo com o pai dele. E ele chegou lá, shot, pegou um revólver e matou os 3 assim, rapidinho. Era campeão de tiro. E foram quebrar 2 pernas e 2 braços do pai dele. Um taco de bilhar, né? Taco de bilhar. Matou os 3, assim, rapidinho. Se tivesse deve ter matado tudo e fez bem feito. Né? Porque a vara é para cavalo e freio para cavalo e vara para as costas de touro, né? Gente, o pastor Nivaldo se converteu. E depois de crente, ele ia comer um prato de sangue, ele ia tomar café, um copo cheio de sangue. Já convertido, já batizado com o Espírito Santo, Manel. Foi para o processo para a justiça e ele não colocou advogado, correia de revelia. Quando veio a hora do juiz, ele foi sem ninguém. Quando chegou lá no tribunal, cheio de medo, mas confiante nas promessas, aí encontrou um velhinho de chapéu, um velhinho cambaleiro, sabia quem ia andar. Aí você, senhor Nivaldo, eu sou seu advogado, sou defensor público, vou defender a sua causa. Velhinho, bem magrinho, bem pequitinho. Aí foi lá para cá, para o juiz. Senhor Nivaldo está absolvido, legítima defesa, bandido no inferno, o senhor vai pregar a palavra, bandido já foi para o inferno. Gente, sim, mas depois de absolvido, continuou a ver. Não pode tirar a vida de uma pessoa. Eu conheci um que não dava regenerado, tinha matado 8, não dava regenerado, né? O evangelho esse homem, ele conseguia lá na mão, Pai do Senhor, irmão. Falei, Pai do Senhor, pastor, dá pastor para mim se estou fumando. E daí? Não é só fumar aqui, tá? Se eu pode estar fumando aqui, eu venho e posso estar mentindo que ninguém vê, só Deus. Aí falei para o homem, aí aguentou. Eu falei mais uma hora para esse homem. Falei, olha moço, marquei prédio perto do campinho lá. Eu matei 8. Eu fui fazer artes marciais. E na primeira aula, o meu professor falou, você não tem mais dedos, você tem arma nas mãos. Eu falei, eu mato com o dedo. Estrangulo com o dedo. E ele tentou dar um golpe, eu vou fazer para os outros, não vai ninguém, só mata. Só fez assim, quase que eu morri de falta de ar. Eu mato com o dedo. Mas à noite eu não durmo, meu moço. Nunca mais eu dormi, moço. Eu me deito e vejo gemido. Vejo meus filhos chorando, eu não deito. Quando ele fala, e a paz de Deus que excede todo entendimento humano, meus irmãos. Hoje, daqui a pouco, depois dessa aula, vamos fazer louvor, vamos orar por nós, porque
João teve uma experiência com Deus com 6 anos de idade, e essa noite João teve 2 ou 3 experiências malignas. E a gente anda numa luta tão grande, batendo nosso carro no dia seguinte, do nada. E a gente, nossa mulher falou, a luta não é só com alguém. Gente, coloca a luta nisso. Agora, se você fizer a obra de Deus, você vai incomodar o adversário. E eu fiquei pensando, essas aulas que tem libertado tanta gente, muitos que tiveram no curso de escatologia, entra, faz tudo. O pessoal está falando, Manelma entra, porque se vocês estão falando da palavra, tem que aprender, porque pelo seu pleno conhecimento. Não é porque eu ministro, tem que ministrar. Agora, gente, o José viu hoje, tem 4.700.000 pessoas que ouviram aquela fala do debate sobre fundamento da salvação. É um povo grande na realidade. Isso provoca o adversário. Se vocês falaram ontem, essa menina tem 40 dias dentro de casa, trabalha e ora, provoca o adversário. Ele não vai ficar quietinho. Ele não pode com você, vai alguém bater no seu carro. Ele faz. Ele faz. Usa o mais próximo que não é crente para prejudicar, vai fazendo treva. Por quê? Ele ruge como um leão o tempo todo. E se ele não pode com aquele que prega, ele vai usar qualquer coisa para atrapalhar. E tem uma luta tão grande que domingo ficamos até quase mais de 4 horas no colo para atender demanda de alunos. Sábado ficamos até 5 horas depois ficamos até 5 horas de tarde. E tem 2, 3 alunos que a ação da briga faça, entrega. A gente briga por ele, ele não entrega a tarefa. A gente se mata até o final para postar coisa do aluno. Você não pode abandonar, porque a pessoa tem alguma deficiência, mas parece que o adversário recalca ainda mais para você ficar estressado. O limite de tudo, da emoção, da fome, da sede. Você é participante da natureza divina. Por isso, fomos livres da corrupção. O que é corromper? É desgastar, degenerar o que é bom. Corrompeu, destruiu, maculou, sujou. Que corrupção que há no mundo. Olha, você tem um celular com um monte de coisas que você pode ver, coisas diabólicas, piadas. O tempo que mais tem pregadores, falsos pastores, falsos profetas, que roubam o povo, enganam o povo. O Pedro fala, o tempo todo, os falsos pastores são como nuvens errantes, nuvens vazias, que engordam, que ajuntam dinheiro, que mercadeja a palavra de Deus, que engana o povo. Tá certo? Pede, fala, você tem que estar sofrendo. Aí, minha filha, manda 1000 pelo zap, que você vai resolver tudo. E os crentes vão lá. Os crentes vão. Porque são gananciosos, são, sabe, fracos da fé. Mas, então agora, prestem atenção. Ele está dizendo, prestem atenção. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Diligência, o que é diligência? Puxa vida aí, olha aqui. É por isso que nós vamos, para conservar tudo isso, o que é diligência? Sabedoria, né, pastor? Será que é? Presumo que sim. O cuidado de guardar com... O que é a diligência, pastor Milton? Só tem um estudioso, constante. Ninguém vai errar em tudo. A gente sabe, é difícil conceituar, mas o que é a diligência, pastor Giovanni? Ele é um homem diligente. O que é um homem diligente? Preocupado em fazer alguma coisa que interessa a si e aos outros. Mas Té, o que é diligente? Todo mundo já leu isso muitas vezes, percebe? Que a gente precisa de novo parar e estudar. Meu Deus do céu, né?
é nessa Bíblia que tem marcado. Qual é o versículo, pastor Giovanni? Obediência? Aplicar as coisas com cuidado, com atenção, com preocupação. O que é? Ser aplicado naquilo que O que ele falou? Não. O que é? Eu acho assim, diligente. Ele tem uma coisa para fazer e ele faz. Eu acho assim, né? Não sei se é. Dirigente é uma pessoa cumpridora, obediente, prudente, detalhista, que segue à risca o que tem que fazer, é prudente. Dirigente é uma pessoa que não vacila. Tem muita coisa no âmbito espiritual que confunde qualquer crente que vive muito pela emoção. Tá? A emoção excessiva, ela vai cegar o nosso domínio próprio. Dirigente, a pessoa cuidadosa, que examina, que prescuta, que verifica, ela é cuidadosa. Então ele fala, pondo nisso toda a vossa inteligência, todo o vosso cuidado, toda a vossa dedicação, todo o vosso esforço, porque é o começo lá. O começo. Uma pessoa zelosa do que tem que se fazer. Zelosa, sempre zelosa em busca do bem, sempre vigilante, até de obedecer. Tem medo de errar, senhor. Essa pessoa tem medo de errar. Mas a pessoa diligente encontra dificuldades, às vezes, para cumprir alguma coisa. Pensando na hora que a gente estava vindo, tinha que descer do lado da calçada, desembarcar do lado da calçada. O José estava do outro lado e teve um impasse dentro do carro da questão de descer. Eu falei, vai descer pelo lado certo. O João vai descer, depois você vai descer e vai descer pelo lado certo, porque a rua não é o lugar. E tem hora que o José fica muito bravo, porque para cumprir essas coisas, ele acha um absurdo. O José está numa fase de adolescência. Mas se a gente não for persistente, você não faz. Você desce a pessoa de qualquer jeito, você manobra de qualquer jeito, você para no sentido invertido da mão de direção. É tudo pelo mais fácil. A gente não é diligente, a gente é prático, vamos dizer. O que é que vai acontecer com pessoas que são meio inocentes? Se torna imprudente. Se ela não fala, quando o tolo é punido, o simples busca sabedoria. Então o que é que o nosso José tem? Autossuficiência. Ele acha que sabe tudo, que o jeito dele está certo, não sabe ouvir, não é paciente, vai descer do lado errado da rua, atropela, bate o carro. Por quê? Faltou o quê? Diligência, prudência. Então todo mundo tem que testar do pedestal de achar que eu não preciso mais aprender, eu sei tudo, é assim tudo. Não é. Bom, agora vai. Quando nisso toda vossa diligência, somai, associai com a vossa fé, acrescentai, associai diligência, e a vossa fé acrescentai a virtude. O que é virtude? Tinha uma caixinha Não, aqui, não ó. estou com calor, não. O que é virtude? Qualidade? Inteligência? Sim? Ser inteligente. Inteligência? Inteligência, o que mais? Qualidade. Qualidade? Obediência? Prudência, ali há virtude. Prudência é uma virtude Significa também. Retidão, São tipos de retidão virtude. moral. Retidão moral. Também. Fala. Obediência? Obediência é uma virtude, é um tipo de. Virtude, a obediência está dentro da virtude, porque retidão moral, quem não atender às regras, quem não obedecer às regras não tem virtude. E ele fala a virtude de Deus lá no início. Por que a virtude de Deus? Porque Deus não viola nenhuma das suas normas. Deus não fala, Deus não falha, Deus não mente, Deus não transige. O sofrimento do crente é de não entender o pensamento de Deus, não vai entender nunca, porque só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Paulo fala. Vocês acham que Paulo tinha angústia? Tinha? Quem falou que tinha angústia? Ele fala, tinha muita angústia? Tinha. Sofria? Se cortasse o dedo dele, doía? Doía.
ele tinha angústia? Não tinha. Todos eles tinham. Por quê? O pensamento de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. Você olha, uma coisa ele faz de outro jeito, ele faz maior do que você pediu, e parece que quando Deus faz maior do que você pediu, parece que Deus fez errado, né? Você queria do jeito que você pediu. Tem um monte de gente pregando no rádio, gente bem tola, olha para mim, bem tola. Eu quero uma casa, mas tem que ter uma rachadura no lado esquerdo. Quero um carro, mas tem que ter um risquinho no lado esquerdo da porta. Como é que você larga? Mas me desculpa a expressão, mas tem que largar de ser besta, ficar dando detalhe para. Eu quero uma casa, mas tem que ter um baltãozinho pintado de marrom. Larga de ser besta, gente. Pega a casa, gente de fruta boa. Eu já vi isso. Risquinho, isso é da quarta dimensão. Boa no junto em cima da descião da fé. Eu quero um paletó, mas tem que ter um frisozinho do lado do bolso. O que é isso? Acho que Deus não sabe o que você precisa? Tem que ficar dando aula para Deus? Quem conhece a mente de Deus vai ficar dando aula para ele? Sabe? Então, isso, não pensa isso não. Se eu ver alguém falando, você fala que é. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamental lá, fé. Sem fé não acrescentar a diligência, é cuidadoso, é valente para obedecer. Fé. Some a fé a virtude que é retidão moral, retidão ética, a moral cumpre lei e a ética mostra piedade. Virtude. Através da virtude moral, eu tenho participação no caráter de Deus, porque Deus não viola nada das suas normas. Ser crente, crescer na fé, está cada vez se amoldando ao projeto de Deus em termos de retidão. Aqui, ó, coloca o prumo, tá um pouquinho para cá, levanta, para cá, a régua, você passa a régua na marra, tem bate para cá, coloca o prumo, está torto, ele leva para lá, leva para cá. O tempo todo vai trabalhando na vida do crente. E dói. Eu estou bem porque agora estou no prumo. Eu estou no prumo, mas tem lacuna na minha parede. Está certo a parede, mas tem um outro buraco que ele vai precisar consertar. E vai passar a régua para tirar o que está sobrando e colocar o que falta. Como é que vai ser isso? O tempo todo, a vida toda. Agora conhecimento, a palavra-chave aí no texto. Eu não vou ler não, porque a letra marca. A letra da lei mata a pessoa rebelde que não estuda a Bíblia, fica mentindo em nome de Jesus. Vai arrebentá-lo de verdade. Quebrar o pescoço, colocar no fogo, vai assar no fogo a vida inteira. Por ser ignorante do conhecimento de Deus. Aos quais nos deu por sua glória e virtude, o pleno conhecimento daquele que nos doou todas as conhecimentos. Eu preciso entender Deus, a pessoa de Deus, no mando de Jesus, das escrituras sagradas, Apocalipse, até Gênesis, e você vai lá até Provérbios. José estava sendo um provérbio, o amigo dele, tentando citar, o José estava ficando bom de vida. Eu estou querendo citar esse negócio para o meu amigo, agora não é hora ainda, né? Porque você cai com um poço aqui, fica descobrindo todo o tesouro. Aí sabe, abre outro poço, todo o tesouro. Mas aí abre outro poço, não vai descobrir todo o tesouro, não. A palavra é rica o tempo todo, do começo até o fim. Você lê, você acha que sabe. Como é que eu disse aqui 10 vezes não sabia que era assim? Porque ela é nova, ela é forte, ela é espiritual. Conhecimento com revelação contínua. Ao conhecimento eu vou acrescentar, domínio próprio. Aqui é sério. Domínio próprio envolve, acima de tudo, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. É o domínio de si, autocontrole. Porque não tem autodomínio, pode ter piedade de alguém e falar o que Deus não falou. Eu tenho tanto até dessa mulher, e eu acho que Deus vai mandar um caminhão de dinheiro para ela, porque eu tenho um dó. Se eu falar isso, é emoção, não estou domínio próprio. A Raimunda falou um negócio tudo ontem, de ouvir. Olha aqui, mas você vai ter um espírito de contradição em sua casa. Aí só para você ficar esperto, a tua mulher vai embora. Isso é coisa doida, é muito duro. Mas se falar assim, olha moço, Deus vai mandar uma benção, daqui a pouco vai ser 50 mil na tua poupança lá, 50 mil, você fica pulando, né? Subindo parede de ferro. Não é assim? É assim. A gente. É bem difícil ter domínio próprio.
É verdade. Bem difícil. Por quê? Já que as coisas não estão boas, eu vou ficar, não vou para a igreja. Sabe? Um monte de dívida, dor de cabeça que não passa, dor de dente que não passa. Ontem, pastor, cantamos um ontem que falava do zinho, de função, até de dente falava, né? Eu estava com dor de dente, tão insuportável ontem, e os irmãos falavam dor de dente. E não passou por oração, passou só por remédio que estava em casa, dor de dente. Olha que coisa interessante, quando todo mundo falou isso. Ter autocontrole. Uma Raimunda foi orar para uma mulher, e a mulher afrontava a Raimunda o tempo todo, vontade de falar coisa dura para ela. A menina, o humano está lá querendo, e a Raimunda se conteve, se autocontrolou e deixou que a mulher falasse. Deus estava falando, agora, e a menina já está lavando o banho, já saiu do quarto, já quer ir trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que domar o inferno o tempo todo para ele não nascer. Verdade. Se ele nascer, vai causar desastre. Como é que eu faço isso? Me controlando o tempo todo. E às vezes, até o profeta perde o controle, como o profeta velho deixou se enganar por outro profeta e entrou na casa dele para comer pão, e o próprio profeta achou que ele ia morrer. Não teve domínio próprio. Deus não dá uma ordem, uma contra-ordem. Se Deus falou o que falou, obedeça, porque Deus não atrapalha o próprio Deus. Bom, tem domínio próprio aqui, controla as suas emoções. Não deixe que a vontade, eu quero abençoar essa irmã, eu quero abençoar essa irmã. É como preparar a esposa para a filha de alguém. A pessoa acha que o moço é tão virtuoso e pode profetizar que esse moço vai casar com a filha dele ou com outra moça. Essa moça é uma serva do Senhor, aquele rapaz tem um bom caráter. E eu quero, aí a pessoa, se a pessoa não tiver autocontrole, vai profetizar da emoção. Coisa que Deus não mandou. Tem que ter autocontrole, ter discernimento, porque, como a Amanda falou, olha, seu pediu para orar, mas Deus mostrou isso. Tem que ter muita consciência que é Deus. E ter coragem de falar. Coragem. Não, você vai dar, mas vigia, porque a coisa vai ficar bem para você. Perseverança é sempre continuar, é não desistir, é não perder o ânimo, é não perder a fé, é andar quando não dá, é ir se arrastando, é ir de joelho, mas não deixar. Quer falar? Você vai falar alguma coisa, mano? Hebreus 12. Olhar sempre, olhando sempre. E Hebreus dá uma aula séria. E nós que estamos cercados e estamos dando número de testemunhas. A Sônia deu tanto testemunho de libertação que nós já somos número de testemunha para a Sônia. Nossa mulher deu tantos testemunhos bonitos que nós já somos testemunha para ele. E nós, cada um de nós aqui, é número para o outro. Nós estamos cercados de tanto número de testemunhos que viram a obra de Deus em nós. Glória a Deus. Deixamos todo embaraço. Que embaraço? É a dívida, é a angústia, é o calor, não é? É o medo, é a raiva. Todo embaraço que é tanto da alma, tanto inferno que nos assedia. Para que deixar isso? Para andar com perseverança a carreira que está proposta. Como é que eu faço isso? Olhando firmemente, continuamente para Jesus. Porque se a gente vacilar, vai olhar para o problema, ele cresce mais ainda. Verdade. Se a gente vacilar, vai olhar para a luta, ela cresce mais ainda. Se a gente vacilar, vai olhar para a doença, ela fica mais forte ainda. É verdade. E aí, acrescentar perseverança, piedade. Piedade é mais ou menos a ideia de santidade, de ser pio, de ser justo, de ser limpo, de ser correto. Já é santo, acrescenta a fraternidade. Fraternidade é o que Davi canta no Salmo 133. Né? Quão bom e agradável é que os não vivam, que os não estejam. E lá, podemos colocar o verbo no gerúndio. Tão maravilhoso é que os irmãos vivam, que os irmãos estejam vivendo em comunhão. Nosso amigo não vem, a gente falta dele. Não é? Passa muito falta de novo, eu vou tomar café na casa dele.
quê? A gente gosta de um humilde. Pastor Ferreira não veio, a gente lembra dele. Pastor Evandro foi homem com uma obrigação justa, você tem falta dele, porque nós somos um dos outros, não tem como. Não dá para viver sem ter saudade dos irmãos. Chama coinonia ou fraternidade. E, como ele fala o amor aqui, é o amor a Deus, amar uns aos outros como Cristo vos amou. Se quer sentir qualquer coisa, parece que às vezes eu acho que não sei, mas vamos só fechar o texto para a gente fazer a parte do entendeu, irmão? O que é mesmo diligência, irmã Esther? Um zeloso cuidado. Pastor Manuel, só acha que a irmã Esther é uma pessoa diligente? Diligente? Bastante diligente? Eu acho que você tem Cuidadosa? certeza. Também acho. Mas Esther ouve uma palavra de 1 ano. E ela é capaz de citar essa palavra. O pastor Evandro fala coisa de 30 anos, ele lembra essa palavra. Por que lembra? Você é diligente. Faleceu um primo nosso, a gente não envolveu muito, que é o filho da minha irmã da minha madrasta, e ele faleceu com 50 e poucos anos, um menino que eu conheci pequeno e ajudei. O pai dele é uma situação muito pobre, o pai dos cadernos, brigava para ele estudar. Ele se tornou advogado, filósofo, escritor famoso. E ele faleceu. E os irmãos mais novos dele, que não me conheciam muito, querem encontrar para a gente falar. A gente precisa conviver um pouquinho, porque a vida é muito, passa muito, né? Só conviver um pouquinho, ele disse. Aí ele falou assim, me chamando de Zezinho, falou: olha, Zezinho, eu não convivi muito com você como o Pedro, mas um dia você foi à nossa casa lá na Coab, e a gente ia para um lugar que ia para a sua casa, e quando eu ia na rua, faz 30 ou 35 anos, falou assim, aí você pegou um folhetinho de uma escola no chão e leu, e falou: olha, eu falei assim, olha, Flávio, a sabedoria está ao nosso redor, e li aquela frase. Ele falou: olha, isso que mais me marcou para eu tomar atitude na minha vida, você falou naquele dia, conhecimento está ao seu redor, você precisa ter mente aberta para perceber. E ontem eu estava em casa esperando a Sandra fazendo o circular, vi as formigas andando, todas em ordem, umas vindo e outras vindo, outras vindo e outras vindo, e não tem um formiga-chefe lá, mas quem deu intuição para a formiga, sabe quem foi? Foi o mesmo que salvou a vida do pastor Milton, deu sabedoria. A formiga leva um peso, se não me engano, acho que é 20 vezes mais 20, né, João? A formiga carrega uma folha, pastor Milton, 20 vezes mais pesada do que ela. Ela carrega qualquer coisa que chega até 20 vezes a peso dela. Ela vai e ela vem, Marcelo. Olha o conhecimento aqui. Meu Deus, ela vai e ela vem. E às vezes o crente vai e não vem. O crente vem e não vai. Isso está redondeado. Mas uma coisa, olha, eu ia imaginar que ele tinha falado isso para o menino há tanto tempo. Ele foi dirigido para mim. Como é que eu participo da natureza moral de Deus, irmã Lúcia? Deus é santo, sim ou não? Sim. Eu posso ser santo? Sim. Deus é justo, eu posso ser justo? Pode. Deus é bom, eu posso ser bom? Sim. De bondade? Posso ou não? Pode. Como é que eu posso? Eu participo da natureza divina, porque eu tenho consciência do certo e do errado. Quando eu me esforço para obedecer ao Espírito Santo, age em mim, me ajudando, me inspirando, me levando a uma capacidade maior de obediência. Certo ou errado? Bom, chegamos aqui, agora cantamos um louvor, vamos ouvir o missionário William e fizemos a escola bíblica hoje. Espero que vocês não tenham achado muito ruim. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu sei. Poxa, Deus é santo demais. Sim, e nunca vamos ser santos como Ele é santíssimo. Nós somos santificados pela obra dele em nós. Agora, eu vou falar de novo, eu fico muito contente quando eu sei que o Espírito Santo vive em mim e Ele quer manter essa casa limpa, né, Maestro? Sabe? Você vai a casa quantas vezes? Sabe?
sem limpar a casa. Tem um amigo do José dormindo em casa, porque está reformando o apartamento dele, né? E ele tem não sei o quê, está arrumando o apartamento, porque tem que deixar a casa em ordem. O pastor Milton manda pintar, manda arrumar, o pastor Giovanni está sempre pintando. Por que arrumar essa casa toda? Porque é a casa que a gente mora. E aí agora eu entendi. Por isso que cada culto, Deus fala de forma diferente, que Ele quer manter essa casinha limpa. Tá bom? Então vamos lá.